Boa noite a todos. Começando mais uma live hoje para falar sobre gestão escolar e liderança com o nosso convidado Gilberto Garcia, que está entrando já também. Hoje é a nossa última live. Vou aqui convidar o Gil. Entrando, conectando. Oi, Gil, boa noite. Oi, Aline, boa noite. Oi, Como pessoal. está? Tudo bem? Tudo certo, e você? Bem também, aqui feliz de te receber hoje aqui no canal. Obrigado, eu que estou feliz. Obrigado pelo convite. Ai, foi muito importante, assim, ter alguém para falar desse tema de liderança, voltado, né, para a gestão escolar. Então, aí, relembrando, o projeto das lives é para a gente fazer sempre temas, mas com recorte para a gestão escolar. Então, assim, a sua experiência vai ser primordial para o dia de hoje, para esse conteúdo que vai ficar aí, na internet. Então, eu te agradeço de coração mesmo. Obrigado. Tomara que eu possa contribuir aí. Vamos conversar um pouco então Com sobre certeza. esse tema. Minha admiração por você é grande, mas aí as pessoas também que vão assistir a live vão concordar comigo. Mas, para quem não Obrigado. te conhece, você é o Gilberto Garcia, publicitário, mestre em Educação, Arte e História da Cultura pelo Mackenzie, né? E gerente de Uhum, operações do Senac São Paulo, empresa que eu também trabalho. isso. Mas conta um pouquinho para a gente da sua formação, da sua experiência, para todo mundo te conhecer. Eu sou publicitário, né? Minha graduação é em Publicidade e Propaganda. Eu atuei um tempo nessa área, logo que eu me formei. E daí eu fiz uma pós-graduação em Educação e Tecnologia. E depois eu fiz um mestrado em Educação, Arte e História da Cultura, pelo Mackenzie, em 2007. E comecei a trabalhar no Senac em 1996, na área de comunicação. Outro dia, no caso. Trabalhei. Outro dia, faz pouco tempo. E aí trabalhei um tempo na área de comunicação no Senac e há 16 anos eu trabalho na gerência de operações. Trabalho coordenando unidades do Senac no interior do estado. São 16 unidades do Senac. Legal. Para quem não sabe, né, o Senac tem quase 70, né, de unidades entre. São 60 unidades, dois hotéis escola, uma editora, um campo universitário, um campus universitário aqui, né, dois no interior, onde tem os hotéis escola. É isso. Isso, e o Gil, ele coordena um grupo de unidades aí do interior também. Então, ele é gestor dos gestores escolares, dos diretores escolares de cada uma das escolas que a gente chama de unidade, né, no Senac. E aí, Gil, Isso. eu queria aproveitar assim essa experiência que você traz aí de tantos anos trabalhando com educação. E é engraçado porque eu também tenho uma formação em hotelaria, né? Que a gente acaba enveredando aí por caminhos diversos. Eu acho que realmente a educação é apaixonante. E pensando nisso, assim, fazendo recorte para este momento, né? Para este âmbito escolar que tem tantas peculiaridades, tantos detalhes. Como que você enxerga o que é liderança na escola? Então, Aline, é o que você falou antes, né? Assim, eu quando me formei, por exemplo, em publicidade e propaganda, eu não esperava que eu fosse enveredar pelo caminho da educação. E aí, depois que eu comecei a trabalhar no Senac, mesmo na área de comunicação, a questão da educação começou a ser para mim um tema que começou a tomar conta da minha vida. E quando eu fui fazer o mestrado, claro, quando eu fiz a pós-graduação já em Educação e Tecnologia, foi em 99, 2000, a educação já começou a ser para mim um tema bastante norteador. E aí, quando eu fiz o mestrado, claro, isso tomou uma forma muito maior no meu cotidiano. É. E assim, eu acho que para mim a questão da liderança na educação, ela tem a ver com o diálogo, né? Acho que assim, não dá para falar em educação, claro, e não falar de Paulo Freire. Para mim não dá para falar disso. E Paulo Freire, ele falava muito da questão dialógica, né? Da questão da palavra como a casa do ser, né? Então, assim, para mim a questão do diálogo é fundamental quando se trata de liderança e principalmente quando a gente está falando de educação. Então, o diálogo é para mim
a principal questão da liderança. Eu não acho que seja só na questão da educação, não só na escola, mas na escola é fundamental que a gente tenha o diálogo como principal ferramenta, né, da gestão. Eu acredito que é isso. Eu acho que a gente, formando seres humanos, independente de que faixa etária, de que etapa da vida, independente do que eles vão fazer com o conhecimento que a gente está ali para ofertar, a gente está a gente é muito exemplo, né? Sim. Eu vou fazer uma comparação aqui muito grosseira, né? De ser gestor de uma linha de produção, né? Você tem um fato a entregar, um produto a entregar, não tem muita liberdade de você ir para lá ou para cá, né? Tem uma qualidade. Aquele produto não pode sair verde se ele é rosa. Na educação, a gente precisa lidar com essas sutilezas do ser humano na gestão. Como que é isso É. para você? Isso é um complicador ou é uma coisa que você gosta? Ah, não, eu adoro. Isso que você falou, por exemplo, comparando com essa questão da linha de produção, né? Se o produto é verde, não pode sair rosa. Na educação, o erro, ele faz parte do processo. Então, se o produto é verde e sai rosa, na educação isso faz parte, né? Uhum. Então, eu acho que essa natureza do aprendizado e cada vez mais a gente está passando, né? A gente está trabalhando isso. No próprio Senac, a gente trabalha muito a questão das metodologias ativas, onde essa questão do, da forma, né, do diálogo, da gente ter o aluno como o centro mesmo também do aprendizado, é uma coisa que antigamente na educação não era assim. O professor era o centro e hoje a gente não tem mais essa hierarquia e isso é muito importante, isso é muito bom. Então, na questão né, a liderança, na questão educacional, ela entra justamente aí, para que a gente, na verdade, aprenda o tempo todo e aprenda justamente nesse circuito, né, nessa questão sistêmica, né, aproveitando a questão Tema. sistêmica, o tema que é seu, então eu acho que isso é um aprendizado, e um aprendizado cotidiano, porque a gente também não tem essa separação, né? Do profissional e do pessoal. A gente é uma coisa só, a gente vai se aprimorando o tempo todo, vai aprendendo o tempo todo. Então, quando a gente entra no nosso trabalho, por mais que a gente tenha um horário de trabalho, a gente carrega o aprendizado que a gente tem na vida toda. E o aluno, quando chega, é a mesma coisa, o professor é a mesma coisa. Então, a gente tem esse sistema e a gente tem essa troca, né, que é o cerne mesmo. E as metodologias ativas, por exemplo, elas são fundamentais, né, nesse, nessa situação, nesse campo, nesse aprendizado. Acho Eu que acho acho que isso que é apaixonante, talvez, a gente que veio de outras áreas que não a puramente da educação, quando a gente descobre isso, assim, para mim isso me fascina nesse sentido de que eu consigo vivenciar na gestão o que o Senac prega para que esteja dentro da sala de aula, né? é, Então, como a visão sistêmica da educação é o professor lado a lado com o aluno e juntos aprendendo, aham, eu também vejo assim a é, gestão, né? Então, eu também saio daquele papel e da obrigação de ter todas as respostas, de ter não até tem, né? uma persona, né? E eu já tive muitas pessoas que me deram essa dica de que eu precisava ser mais dura e mais menos boazinha, né? Porque eu preciso encarnar a persona do diretor escolar, do gerente. Eu tentei, de verdade, fazer isso, mas ficou péssimo, assim, porque acho que Sim. eu não preciso fazer a escola lá do Wolf Maia. Minhas filhas são formadas já por ele, mas eu não frequentei a escola, então. Porque eu não consigo, não é genuíno, né? Eu tenho vontade de perguntar o que está acontecendo, não só para o aluno, mas para a pessoa que está na minha equipe, né? E você consegue que. E, por exemplo, o que eu acho hoje? Que os desafios do gerente, do diretor, da liderança em si, ela deixou um pouco de ser operacional e técnica, assim, e a gente entra mais na questão emocional, talvez, não sei se por conta da pandemia ou não, embora eu já senti isso antes, né? Você acha que esse é o maior desafio ou é um grande desafio quando a gente tem que lidar com a esfera pessoal que não está desassociada, né? Eu acho que é o grande desafio
do cotidiano, que é você lidar com as pessoas, você lidar consigo e lidar com as pessoas. Então, essa questão relacional, eu acho que no nosso trabalho é fundamental. No nosso trabalho, que eu digo, é na escola, né? Então, assim, agora há pouco foi colocado ali, acho que a Ida colocou a questão da diversidade, né, que é um tema, hoje é um tema, mas a diversidade sempre, né, sempre aconteceu, a diversidade é do ser humano. Mas é um tema hoje dentro das escolas, né? Então, assim, é um tema para se discutir, é um tema o tempo todo. Então, é isso que você coloca, a questão relacional, a questão emocional, como você está colocando, eu acho que é o grande desafio. Tudo que é técnico, a gente tem manual, né? É. Tudo que é técnico, a gente consegue aprender. A gente faz... Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade grande com Excel, mas eu sei que se eu fizer 2, 3, 4, Sim, 30, 50 aulas, eu vou aprender, vai né? chegar lá. Se eu quiser, eu vou aprender. Agora, a questão emocional, a questão relacional é todo dia, todo dia uma construção, né? Ah lá, diversidade é um valor inegociável, claro. E diversidade é a questão relacional, é a questão emocional. Quer dizer, o tempo todo a gente precisa, né, falar sobre isso, a gente precisa falar com a gente sobre isso, né? Porque, assim, esses valores todos, né? As pessoas ficam muitas vezes, hoje em dia, questionando aí na questão contemporânea. Ai, mas o mundo está tão chato, né? Porque agora eu não posso mais fazer piadas sobre Não, isso, não sobre pode. negros. Não pode. É, E a não pode. escola, e a escola é o lugar para a gente dizer não, não pode. Tá Então, errado. assim, a gente não pode fazer piadas sobre negros, sobre gays, sobre mulher, sobre todas aquelas minorias que sempre foram alvo, né, É. de piadinhas, a gente não pode mais fazer. E a gente tem, primeiro, que se conscientizar disso, né, a gente que trabalha, né, numa escola. Então, assim, a gente tem um lema, você sabe, né, no Senac, que é somos todos educadores, que eu acho que é disso que a gente está falando, né? Você É. é formado em hotelaria, eu sou formado em publicidade, mas desde o momento em que a gente começa a trabalhar no Senac, hoje a gente fala isso, né? Somos todos educadores. Então a gente acaba sendo o guardião disso tudo, né? A gente acaba sendo o guardião, a gente tem que falar sobre isso o tempo todo. Olha, aqui nessa escola, a Sueli que trabalha comigo fala muito isso. Olha, aqui nessa escola não pode. Pode, E isso. não Ou talvez pode. ele possa, aqui não. Eu já falo isso também. Então, e aí a gente tem que passar isso também para os nossos alunos, né? A proposta pedagógica do Senac, que é muito bonita, que está à disposição das Sim. pessoas aí, ela fala sobre isso o tempo todo, né? Formar pessoas, cidadãos críticos. E essa criticidade tem a ver com isso. Então, a gente precisa fazer o tempo todo, né? Ficar pensando como que a gente está se colocando no mundo, discutir, falar sobre isso o tempo todo e também ter essa discussão o tempo todo na sala de aula. A sala de aula que eu falo não é exatamente um lugar físico, né? A Isso. sala de aula já não é mais um lugar físico, como a gente também tem alguns projetos, né, dentro do Senac, o projeto Pontes, por exemplo. A sala de aula não é um lugar fixo mais, mas a gente tem o tempo todo que tratar desses assuntos ali, né? E eu não estou dando só aula e educando só quando eu estou no meu trabalho, né? Eu estou fazendo isso quando eu estou no trânsito, quando eu estou no mercado, quando eu estou dando o exemplo da minha postura, da minha ética, da minha competência. E você trouxe um ponto que eu acho importante, e aí eu quero ouvir sua opinião. E como que você faz isso com você, devido também à responsabilidade que você tem de estar gerindo outros gestores, que é o autoconhecimento, né? Eu tudo que eu vejo de dificuldade, às vezes, em gerenciar, eu olho para mim, eu vejo que isso é uma dificuldade que eu trago de um outro lugar e isso me incomoda. O que que você faz para se conhecer e aí poder trabalhar melhor também no Senac, com os gerentes que você trabalha? Não, eu fico atento, né? Acho que a primeira coisa é a gente ficar atento. Uhum. Essa questão de que a gente estava falando antes, né? Então o mundo mudou. O mundo está mudando o tempo todo, né? Desde que o samba é assim, né? Desde que o mundo é assim. O mundo vai mudar o tempo todo. Está mudando. A gente está vivendo agora, né? Uma mudança triste no mundo, esse momento da pandemia e tal. E a gente está falando o tempo todo, olha, o mundo vai mudar, o mundo vai mudar. Vai, mas ele já estava mudando também antes. Então, acho que a gente tem que ficar atentos
a esses códigos, né, a essa mudança toda da sociedade. Alguns momentos a gente tem que ficar mais atentos ainda para ver para onde a gente está indo e lutar para que a gente não vá para um lugar pior, que eu acho que a gente estava falando de valores, estava falando de É, diversidade, estava falando dessas questões agora há pouco, e a escola tem que ser a guardiã, né? Nós temos que ser os sim. guardiões disso, guardiões, né? Guardiões. Plural, tem problema, então, lá isso vai ser gravado, ai. Não é só o Mas, Excel, gente. Ele também tem problemas temporais. então, aí a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Porque assim, se não for a escola, né, o lugar para a gente ter um mundo melhor, a gente não vai ser em outro lugar, né? Então, a gente tem que ficar atento. E tem a arte para isso, né? Eu, por exemplo, gosto muito. Então, a gente tem filmes, tem livros, tem música, tem poesia, tem tudo isso para a gente Se também inspirar, né? para a gente ter o mundo todo para, porque tem, a arte existe porque a vida muitas vezes não dá conta, alguma coisa assim, né? Então acho que a gente tem que tem tudo isso daí para a gente se fortalecer, né? É. E você acha que o seu estilo de liderança hoje tem muito a ver com os valores do Senac? Você acha que isso precisa estar alinhado para haver uma boa gestão? Porque às vezes eu fico pensando que eu não sei se sozinha no meu estilo, no estilo que eu entendo que seja saudável para mim e para quem está junto da minha equipe, se eu não tenho também essa chancela de onde eu tô, se onde eu estou me exige que eu seja completamente diferente, eu não sei o quanto eu consigo lidar com isso, né? Desculpa. A pergunta assim, se você acha que o seu estilo de liderança também é corroborado pelo estilo que o Senac preconiza, Ah, desse tá. tratamento, né? Sim, se a gente pegar a proposta pedagógica, né? Pedagógica, como a gente estava falando, tá tudo ali. Né, para nossa proposta pedagógica, e os projetos que a gente tem mesmo, né, dentro do Senac, eu falei, citei agora há pouco Pontes, a gente tem uma superintendente, que acho que ela entrou aí, que tem um livro, que é Horizontes para a Liderança, onde também ali tem essa explicação, né, do lugar para onde a gente tem que caminhar, onde a gente pode caminhar, né. Eu acho que a questão da educação tem muito eu não gosto de usar a palavra missão, que parece uma coisa religiosa, não é isso, mas tem muito uma questão, tem muito uma questão de crença, de acreditar mesmo no que você. E é engraçado, a gente agora, por exemplo, a gente vai ter eleições esse ano, por conta da pandemia, ela foi um pouco mais para frente e tal, a gente está vendo aí como é que vai ser, mas em qualquer momento, quando a gente tem seja eleição municipal, seja estadual, seja federal, pergunta-se nas pesquisas nas ruas para as pessoas, o que você acha que muda um país, o que muda, né, a cidade, enfim. As pessoas quase 100% falam educação. Então, assim, esse é o lugar. Então, por isso que eu digo essa questão da crença, né? A gente que trabalha com isso é o lugar. A Marina, que é uma amiga minha que também trabalha com educação, escreveu aí que a escola é o lugar da humanização. Então, assim, para mim a liderança ela só pode ser feita, a liderança na escola, se a gente for por essa linha. Acho que não tem outra, né? No começo estava falando da questão do diálogo, né? Diálogo é ligado aos direitos humanos, é ligado à questão da libertação. Paulo Freire falou tudo isso lá atrás. Vários outros teóricos que eu gosto dizem isso o tempo todo. Então, para mim, não tem outra, outra, outra possibilidade, né? Uma outra, a professora Luciana está entrando ali também, que é professora também. Então, acho que tem um monte de educadores aqui. E o que que para você Então, é inegociável na liderança? O que que você acha inadmissível? vixe, o que eu acho Peraí que você vai inadmissível? listar. Eu vou tirar a lista aqui do bolso. Não, eu acho que é inegociável essa questão mesmo do diálogo, essa questão da humanização. Isso que a gente está falando aqui, dando voltas, É o mas eu acho que isso é oposto, né? É o não inegociável. ter isso. O oposto disso eu acho que é inegociável, né? Essa questão é, é, ditatorial, essa questão autoritária, eu acho que isso hoje é inegociável. Eu acho que não dá, né? A questão também que a gente falou antes do respeito, né? Do respeito com as pessoas, eu acho que é negociável, né? A gente estava falando também, porque assim, isso é só uma piada, isso é só uma brincadeira.
eu acho que cada vez mais a gente tem que ser completamente. Não dá para negociar mais isso. Olha lá, um professor e coordenador ali também se colocando. Eu acho que isso não dá para negociar mais. Eu acho que a gente está tendo, a gente está vendo no mundo um avanço dessa permissividade, né, dessas coisas. Quando a É, gente vê, né, quando a gente vê, tem até já esquetes de humor falando sobre isso, que eu acho até interessante para a gente analisar, para a gente pensar. Quando a gente vê a questão da, mas tudo bem, a gente está ouvindo duas opiniões diferentes, aquele que respeita, aquele que não respeita. mas tem Não, coisas a que gente não são negociáveis. não. Não dá para negociar com quem não respeita o outro. Acho É. que não dá para negociar. Então, se não respeita o outro, eu, eu não sou afim de negociar, não. Acho que a E gente não dá para. isso vale para sua equipe também, lógico, né? Na Uhum, época das eleições, eu tive pessoas na minha equipe que me surpreenderam com alguns posicionamentos que não condiziam com o que a pessoa era no dia a dia comigo, né? Então, eu fiquei pensando, eu falei, mas são duas pessoas diferentes, quem é a pessoa verdadeira, né? E aí, porque justamente eu não sei como desassociar o pessoal do profissional, e eu fiquei pensando, então, quem é essa pessoa que eu estou colocando para formar jovens, por exemplo, né? Porque era do programa da aham, sim. mas fazendo comentários, e aí aquela coisa de rede social. A pessoa tá lá na minha rede social postando piadas homofóbicas ou racistas, eu nem lembro. E dando aula na minha equipe, assim, e aí eu não consigo entender, né? Essa diferença do ser no meu trabalho como professor e no meu ser humano, né? É, então, eu também não consigo entender. E eu acho que a gente não tem mesmo que entender, porque não tem explicação. Então, tem coisa que não é para se entender mesmo. Né? Debate com gente sem noção não é debate. O Héctor também, que é Éder, diretor de escola do Senac, também coloca ali. porque a gente é tudo Não, eu acho que tem coisas que é isso que a gente está falando, do que é negociável e do que não é, né? A gente está aqui, a gente tá aprendendo, a gente está falando de educação. ok. Educação é aprendizado, é o tempo todo aprendizado. E aí É, tem algumas coisas que a gente aprende. Agora tem algumas coisas e tem algumas pessoas que não querem aprender, né? E se essas pessoas estão em alguns lugares que elas estão ajudando os jovens a também aprenderem, a se colocarem no mundo de forma crítica, de forma consciente, de forma cidadã. Se essas pessoas não estão fazendo isso, é complicado, porque a gente tem um dever, né? O Senac, inclusive, é uma instituição educacional privada, mas com finalidade pública. Então, a gente tem uma finalidade pública aí que a gente precisa honrar, né? Então, a gente é. tem que E eu acho que formar cidadãos assim, né? a gente tem um limite também, né, Gil, como gestores e como desenvolvedores de pessoas, né, no sentido dessa responsabilidade de você orientar, de você dar chance, mas tem uma linha final, né? Chega Uhum, um momento onde a gente não consegue mais negociar, e aí, enfim, é, a gente chega no final da é. linha, né? Tem que, né? A gente tem que tentar, porque também, né, tem um outro educador aí brasileiro contemporâneo nosso, aí, o Tião Rocha, né, que diz não se pode perder nenhum menino, que faz um trabalho muito bacana, que já veio no Senac conversar com as equipes em É, alguns momentos, assim como o José Pacheco e tal. Então, se a gente pensar nessa questão, né, não se deve perder nenhum menino, é bacana, a gente tem que pensar nisso também em relação aos nossos, né, aos profissionais, aos funcionários que trabalham com a gente. Existe, claro, uma diferença aí, porque nós temos um contrato de trabalho, né? Ninguém no Senac trabalha como voluntário, a gente tem um sim. contrato de trabalho. Então, a gente, por um lado, existe sim, e qualquer pessoa né, que trabalha com educação é um trabalho, a gente recebe por esse trabalho, aí tem a mais-valia e tal. Ok, a gente tem que conversar sobre isso, a gente tem que fazer o trabalho de desenvolvimento e tal, mas tem também o momento em que você percebe que não dá para negociar aquilo que é inegociável. Também É. foi E colocado ali.
você já esteve numa situação contrária, onde você, como equipe, tinha essa dificuldade com o seu gestor? Como fazer, né, para que isso não vire um complô, mas assim, algumas questões de valor, de ética? Eu já passei por isso, por alguns momentos onde eu, subordinadamente a alguém, tinha muita contrariedade, né? E eu fiquei Uhum. simplesmente esperando o tempo passar e alguma coisa acontecer, né? O que é o pior dos É, sentidos. bem, Aline, eu comecei a trabalhar com 14 anos, então assim, eu trabalho já há bastante Faz tempo. o quê? 10 Comecei a anos? tra... Hã? Faz 10 anos já. Então assim, comecei a trabalhar em Ribeirão Preto, no escritório eu era office boy lá na Bolachas Mabel, lá em Ribeirão Preto, um monte de gente deve conhecer. E aí, então assim, eu trabalhei em banco, trabalhei em locadora de vídeo, que foi ótimo, que eu assistia 2, 3 filmes por dia, trabalhei em telemarketing, trabalhei em agências de publicidade, trabalhei em estúdio de design, então trabalhei, e depois há 24 anos que eu trabalho no Senac. Então é claro que eu já tive gestores que não pensavam como eu, mas eu precisava do trabalho, né, Sim. precisava daquele dinheiro, então em alguns momentos eu, inclusive, desconsiderava muitas vezes o que essa pessoa falava e acabava tentando fazer as coisas do jeito que eu acreditava, né? Porque como a gente também conversou aqui logo no início, não dá para você separar o pessoal É. do profissional, a gente é uma coisa só. Agora, a gente também é uma coisa em construção, né? Então, assim, é difícil lembrar como eu era aos 20 anos, como eu É. pensava aos 20 anos. Provavelmente eu fazia um monte de brincadeiras estúpidas também, Uhum. né? Que aí, com o tempo, como a gente falou, a gente ficando atento e a gente percebendo que hoje eu acho que a gente não deve mais fazer um monte de coisas que a gente fazia e que isso não é porque o mundo ficou chato, pelo contrário, é que a gente magoava pessoas que a gente não deve magoar e esse é um processo educacional. E a escola é o lugar também para colocar esses limites, né? E esses limites também explicar o porquê desses limites, né? Explicar o porquê desses limites. Então, mas eu já tive, claro, eu já tive gestores e já tive pessoas que trabalhavam comigo também que questionavam. Em alguns momentos a gente acabava também, acabava errando e falando, putz, falei um negócio que eu não devia ter falado, pedia desculpas e depois a Sim. gente vai se revendo. Como a gente falou também já aqui, às vezes o verde sai rosa, né? Sim. É. E tudo bem, e ok, porque isso faz parte também Que bom a do, gente poder do pedir desculpa, processo. né? Eu acho que é clichê, mas eu vou dizer que a gente aprende também com as pessoas que a gente discorda ou não admira ou são muito diferentes da gente, né? Talvez o não fazer. E aí isso complementa, ou então tá, então se eu não quero ser assim, como eu quero ser, né? Eu fiz bastante essa reflexão até antes de entrar no processo, né? Que eu faço parte hoje do Senac como gerente, enfim, né? É um autodescobrimento mesmo. Agora, pensando no futuro, Gil, na questão da liderança educacional ou até num âmbito maior, tudo que a gente está vivendo agora, essa mudança nas relações, não só de estudo, como de trabalho, como parece que de alguma maneira a pandemia deu uma equalizada na gente, assim, né? Nessas questões de estamos todos vulneráveis igualmente. Você acha que isso pode melhorar e mudar o jeito de liderar as equipes? O que você acha? O que você Aline, prevê? então eu ainda não sei, né? Eu acho que a gente ainda está no meio disso tudo, né? Acho que quando a gente veio para esse home office, e aí as lives, né, viraram, nossa, né, um lugar interessante para a gente conversar, para a gente pensar sobre tudo isso juntos, e aí as aulas remotas, a gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar, e depois de 5 meses a gente não sabe agora ainda quanto tempo a gente vai ficar assim. Então não dá para saber como que vai ser depois de tudo. Algumas pistas a gente acaba tendo, né? Eu acho que algumas coisas a gente aprendeu. E uma das coisas, por exemplo, né? Eu coordeno 16 unidades do interior. E todas elas a mais de 250, no mínimo a 300 quilômetros aqui de São Paulo. Sim. E a gente fazia reuniões a cada, sei lá, 2 meses, a gente se encontrava sempre em alguma dessas unidades, todo mundo se deslocava.
E é muito bom, é muito gostoso a gente se encontrar, né? Os gerentes, enfim, a gente se encontrava e trocava também experiências além, claro, Do das trabalho, né? questões de trabalho. E isso Uhum. fortalece o grupo, isso é muito bom, isso é, para mim, uma das formas de liderança que eu acredito. Mas, que é a identidade de grupo, né? Que é formar um grupo. Eu acho que isso é muito importante. Mas, por exemplo, agora a gente faz reuniões toda semana aqui, né, virtualmente. E no começo, eu acho que a gente foi aprendendo. No começo era uma coisa mais, sabe, travada, Truncador. tal, truncada. A gente foi aprendendo. Eu tenho certeza que quando isso terminar, né, tomara que seja logo, a gente não sabe quando é nem nada, mas tenho certeza que quando terminar, esse vínculo também que a gente criou virtual, porque assim, claro que a gente já tinha essa possibilidade, a gente já tinha câmeras nos celulares e nos computadores há muito tempo, mas a gente não É. fazia uso disso com frequência. A gente não fazia uso disso com frequência. Então, a gente muitas vezes falava pelo telefone, né, semanalmente, quinzenalmente, quando tinha alguma questão acontecendo, né? Mas eu acho que agora, quando a gente começou a fazer isso semanalmente, eu acho que dificilmente a gente vai deixar de fazer. Mesmo que a gente continue se encontrando a cada 2 ou 3 meses, eu acredito que a gente vai continuar fazendo isso porque acaba sendo muito interessante, né? O recurso do vídeo, Uhum. né? Porque a gente fazia muitas vezes o recurso da voz. É, E o do vídeo era difícil, não era uma coisa usual, é. Nem para né? Com os família. amigos, nem para a família, nem para os amigos, né? É, é. Muitas vezes era mais o amigo que morava mesmo longe, sei lá, um amigo que mora Sim. no outro país, você fazia, mas não era uma coisa tão frequente. Agora a gente descobriu uma forma, e a própria questão da educação, né? A gente está fazendo isso, a gente está fazendo o ensino remoto, e no começo foi um auê, ninguém sabia muito bem o que fazer, como fazer e tal, nem os professores, nem os alunos. E agora, depois de 5 meses, de algum jeito a gente aprendeu. Então, acho que mesmo quando a gente voltar ao presencial, algumas coisas eu acho que elas vão permanecer, vão ficar juntas, né? E você comentou que você está, inclusive, conseguindo falar com mais gente da equipe, né? Estando longe, que você falou que fez uma reunião com cento e Sim. vinte pessoas, né? Quando que a gente teve Ontem. essa oportunidade também? Ontem a unidade de São José do Rio Preto, o Murilo, que é o gerente, me chamou para bater um papo com a equipe lá. Tinham mais de 120 pessoas. Então, por mais que às vezes acontecia de ir até a unidade, de fazer essa conversa com as pessoas, mas era muito difícil conseguir reunir 120 pessoas ao mesmo tempo. Não tinha nem espaço para isso, né? Às vezes tem um auditório, mas as pessoas não tinham horário. E ontem foi possível fazer isso. A gente conversou aqui durante 1h20, 120 pessoas conversando, né? Tratando. Agora a gente está em fase de planejamento, então tinha dúvidas de planejamento para o ano que vem e tal. Então então tem coisas que a gente aprendeu e que a gente não vai. É educação, né? Então a gente É. foi aprendendo. E por mais que tudo isso já estivesse aí, a gente já falava de educação e tecnologia, como eu te falei, eu fiz uma pós em 99 a 2000 sobre educação e tecnologia. Mas agora a gente acaba. Isso acelerou, né? Esse processo acelerou e tudo bem. Agora, é lógico também que a gente tem que lembrar que a gente está num país extremamente desigual, Sim, infelizmente, e a gente está falando, nós somos uma realidade privilegiados, pequena. claro, É. né? A gente está falando porque a gente está numa, não sei se é uma bolha, mas a gente está num espaço bastante privilegiado, né? Infelizmente, isso, sei lá, até o Senac fez um fórum de educação e a gente teve uma conversa que eu participei com a Finlândia. Não Uhum. é a realidade da Finlândia, né? A Finlândia toda tem, sei lá, 7 computadores e 12 celulares por pessoa, então tá tudo bem. Ele já deve estar no 8G lá, né? Sim, Mas sim. aqui a gente não, aqui a gente está conversando aqui, eu, você e as pessoas que estão aqui ouvindo esse Seus papo, fãs? mas a gente não, é um monte de amigos aqui que eu adoro e que eu aprendo o tempo todo também. Sim, sim. Mas nesse país a gente sabe que essa não é a realidade, infelizmente, né? E a educação é o lugar que pode mudar essa realidade.
E Vou o que que trocar você esse acha fone. que nós, o que que você acha que a liderança, que a gestão pode fazer para mudar esse panorama aí do pós-pandemia? Eu vejo, minha opinião, né, te Uhum. dizendo, eu acho que o Senac vai ter ainda um papel de mais responsabilidade em relação à capacitação de pessoas, né, as bolsas de estudos que a gente oferece, os projetos todos. O Maurício Pedro está até aí na live, né, que a gente tem o nosso projeto para a Fundação Casa. Então, eu acho que isso vai ser levado a uma potência maior. Como que a gente, como que os gerentes, os gestores podem, através da sua liderança, olhar para isso e fazer com que a equipe olhe também para esse rumo tão Ah, importante? com o início da nossa conversa, diálogo, né? Eu acho que é através desses diálogos que importam. Uma época no Senac a gente falava também muito desses diálogos que importam, né? É, é. E lembra, a gente, uns anos atrás, era essa Tinha um tema, né? terminologia, É, diálogos que importam. é. Então, os diálogos que importam, eu acho que voltam, né? Na verdade, nunca deixaram de ir, mas eu acho que diálogos que importam é um nome também para a gente, né, voltar a conversar e falar, né, o tempo todo sobre isso. Como que a gente sai disso juntos, né? Como que a gente vai para outro lugar juntos, né? Ah, o Maurício Pedro lá também, meu amigo, colocando ali, o Brasil é um país muito precário social e educacionalmente, claro. Aliás, uma coisa leva a outra, né? É precário socialmente porque é precário educacionalmente, e é precário educacionalmente porque é precário socialmente, e uma coisa é uma coisa só. E aqui é o lugar que a gente pode, pá, mudar isso. Aqui que eu digo é na educação, né? E aí é um Sim, privilégio para a gente, né? No caso para mim, para você e para várias pessoas que estão aqui também, trabalhar com isso. Né? Eu é, sempre falo, putz, a gente trabalha com educação. Então, caramba, se isso não for um privilégio também hoje em é. dia, né? Porque a gente tem um poder de gerar essa mudança, né? A gente vê que o Senac atende milhares de pessoas, né, o tempo todo. Então, se a gente tem essa possibilidade de fazer mudança, a gente tem isso nas mãos. Então, a gente tem que conversar sobre isso. A É. questão do respeito, o diálogo, do respeito, da diversidade, de tudo isso e fazer com que os nossos alunos, somos uma escola de educação profissional, então os nossos Sim. alunos, eles vêm procurar aqui uma qualificação profissional. Uhum. Ok, então a gente tem que entregar isso, mas isso não vai sozinho, É. né? Isso é um pacote. Ninguém é o melhor, sei lá, o melhor confeiteiro. É uma pessoa que faz um ótimo confeito. Então essa é a questão, né? A gente está aqui para fazer com que as pessoas e nós, inclusive, sejamos melhores, porque senão não tem sentido, né? É. Eu, até aproveitando que o Maurício Pedro está aí na Aí, live, vou puxar o saco dele, né, pra GAC. Mas eu quero dizer assim que eu sinto uma alegria, acho que desde de técnica, mas agora como gestora, de trazer uma equipe, um time para olhar na minha direção, na direção da transformação, disso que você está falando, né? No olhar do mais. Acho que para mim foi muito emblemático também quando eu entrei na Fundação Casa, pelo Senac, né? Ou numa favela aqui no Guarujá, num projeto enorme que a gente teve, né? Mas a possibilidade de ver que um curso de 20 horas, de 3 encontros, de 2 encontros, eu tenho uma senhora que me fala, que me agradece, porque ela não sabia que ela tinha direito ao BPC para o filho deficiente dela, né? Ela aprendeu isso em uma palestra que eu uhum. organizei, né? Como Pois é, então. técnica, eu acho que isso que me fez olhar para a carreira da liderança maior, né? Quanto que esse impacto podia ser potencializado se eu tivesse também num outro cargo, assim, né? Uhum. Sim. Tirando a questão, lógico, de todos os benefícios, todas as coisas boas que a gente tem em progredir na carreira, né? Mas o quanto a gente pode fazer isso. E eu É. sempre brinco que as pessoas me agradecem pelos projetos no Senac. Eu falo que o chapéu do agradecimento não é meu, né? Eu só sou Uhum. um veículo aí também desse projeto. Sim.
Não, esse projeto que você citou, Fundação Casa, né? O Maurício Pedro está aqui, é responsável por isso, a Lucila também que estava aqui, não sei se ainda está. A gente tem uma pessoa que está assistindo aqui, que é o Luciano, que é professor nesse projeto, ele está há uns 3 ou 4 anos, ele é professor no projeto da Fundação Casa, e aí quando a gente conversa, ele me fala, ele me mostra, inclusive, alguns recados que os meninos que estão na Fundação Casa mostram e passam, e assim, é disso que a gente precisa num país como esse, né? É de levar um pouco dessa possibilidade para as pessoas que acham que nem tem essa possibilidade. Então, assim, a gente tem, e aí é isso que eu falo dessa instituição, né? A gente está dentro da Fundação Casa, a gente tem um curso de cozinheiro-chefe internacional, a gente tem 2 hotéis escola, a gente tem ensino médio integrado, aqui o Luciano está escrevendo, Fundação Casa é fundamental para o desenvolvimento pessoal dos alunos, é isso mesmo. Então, assim, é profissional? Mas a Fundação Casa, os cursos são muito curtos, e não dá para a gente achar que um menino que está na Fundação Casa, naquela situação, né, de vulnerabilidade, lógico, que ele vai sair de lá para fazer que ele vai ser de lá um profissional e tal. Não, a gente sabe das dificuldades que ele vai ter para conseguir uma colocação, para tudo isso. Mas, assim, fazer o trabalho que a gente faz lá dentro e a transformação possível, como você citou esse exemplo que você citou aqui, mas fazer esse trabalho ali dentro da Fundação Casa e fazer com que esse menino saiba que, inclusive, quando ele sair da Fundação Casa, o Senac pode dar uma bolsa de estudos para ele continuar estudando depois que ele sair da Fundação Casa. Se a gente achar que isso não faz a diferença nesse país... não dá para imaginar que alguma coisa faça. Não dá para imaginar que alguma coisa faça. É claro que é pouco, né? Porque é pequeno. Tem que ter políticas públicas, né? Porque assim, tem que ter políticas maiores e tal. Aí tem toda uma questão aí de eleição, de votar consciente, de um monte de outras coisas. Mas isso é uma contribuição efetiva, como o Wilson escreveu ali do Senac, né? E você sabe, eu estava te contando que foi exatamente por isso que eu... A Ida falando que era professora de colagem. Então é isso. Mas foi exatamente por isso que eu conheci a pedagogia sistêmica e a visão sistêmica. Acho que esse exemplo da Fundação Casa, ele é muito emblemático quando a gente pensa que, além de todos os desafios sociais, intelectuais, econômicos, né, que esse jovem tem ao sair, ele tem toda uma questão familiar, até de ancestralidade, né? Bert fala, e aí eu sei que isso às vezes é polêmico, mas um abusador, um assassino, sei lá, um ladrão, enfim, ele faz aquilo em amor ao seu sistema, porque o pai dele fazia, o avô dele fazia, né? Tem algumas questões além que não é a justificativa, mas que eu acho que a gente pode também completar a visão. Ao mesmo tempo que eu preciso do professor ensinando uma nova função, um novo trabalho, eu preciso que ele entenda que é muito mais forte ele replicar o que o pai dele fazia, que era bater na mãe, né? Porque ele tem essa herança na genética, na morfogenética dele, né? Mas, enfim, é um tema que aí quem gostar do tema pode seguir aí o canal, enfim. Mas eu gostaria muito que a gente pudesse, principalmente, instrumentalizar os professores, né? E aí eu sinto essa responsabilidade como gestora escolar disso, de que eles vão estar fazendo a transformação lá com essa galera mesmo, né? Então, dizer para eles que eles também têm a permissão de ir só até um pedaço, né? Porque eles também se sentem, muitas vezes, no papel de salvar todos os alunos dessas questões. E aí a gente perde força de ensinar o que a gente veio para fazer, né? Senão a gente confunde lá os papéis. Esse é um projeto bem emblemático, assim. Um dia... existem até projetos que lidam com a visão sistêmica diretamente com os presos e presas nas penitenciárias, para que eles entendam essa visão também e possam pensar um pouquinho fora da caixa, assim, da ancestralidade. Não, essa parte eu não sei dizer, porque essa parte realmente eu não domino. Mas eu acho que a educação é realmente o lugar, né? Acho que, assim, essa parte... né, da educação, a gente tem vários projetos, né, dentro do Senac e fora mesmo do Senac, mas
Eu acho que tá, a Luciana ali tá falando, tudo dependerá de uma equipe que acredita nisso, né? Sim, sim, sim. Então, assim, eu acho uma loucura alguém trabalhar com educação e não, né, não conseguir imaginar a força que a gente tem para fazer todas essas possibilidades de mudanças, né? A Márcia colocando ali, né, a importância da formação cidadã, que é o que a gente está falando aqui, né? É isso, assim, se a gente não tiver essa formação cidadã que está na proposta pedagógica, né? É para isso mesmo que a gente tem o norte mesmo da instituição, a gente tem que formar os melhores profissionais e as pessoas têm que sair daqui com um pensamento, com esse pensamento crítico, né? Com um pensamento cidadão, sabendo o seu lugar no mundo, Os seus direitos, o Marco está sabendo isso. escrevendo, Que é o que você falou, numa palestra uma pessoa soube de um, né, de um benefício. de um direito que ela tinha, um direito que ela tem, né? E aí e a gente aprende com isso, né? Muito. Não é assim, que a gente está ensinando as coisas, não, a gente está Não. aprendendo o tempo todo nessa relação com o outro, então Quanto mais é isso. ferramentas a gente tiver para lidar com o ser humano que é tão complexo, eu acho que a gente ganha, né? Todas as visões. Não adianta eu ter uma visão e não ter outras para complementar, né? Sim. A Aida perguntou se a escola sistêmica tem a ver com constelação familiar. Sim, é o uso, né, da filosofia das constelações de Bert Hellinger na educação. Que, veja, não é uma metodologia, né? Porque ela é mais uma ferramenta para lidar com a complexidade humana mesmo. Aham. Olha, Gil, Legal. se você quiser comentar mais alguma coisa, eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente, assim, no retorno, né, do nosso trabalho, ou presencial ou não. Acho que 2020 veio para quebrar padrões, falando em constelação, né? Veio para quebrar padrões e a gente se reinventar mesmo. Sim. Obrigado, Aline. Eu gostei muito dessa nossa conversa aqui. Eu agradeço as pessoas que estão aí desde o início, né? Tem vários amigos aí, tem várias pessoas da área de educação. Sim. Então é muito legal ouvir as pessoas comentando. É a primeira live que eu participo, então eu estou achando muito legal. A gente fica tenso, mas é legal. A hora que começa a gente vai falando. Sim. E tem a ver com isso, né? Quando o assunto é um assunto que a gente Ama, né? Se acredita e tal. Olha, o Grego, que trabalhou tanto tempo no Senac, também está aí, Ai, gente, e se obrigada. aposentou no Senac. É muito bacana, muito legal. A Karina fez faculdade comigo, véio, fez graduação comigo. E hoje é atriz. Olha que legal Olá, você também. vem, Uma então. grande atriz, muito legal. A Ida. Muito legal. Foi Obrigado, muito gente. bacana. E assim, Obrigado, obrigado, Aline. quem quiser conhecer mais, então, sobre o tema, né, da educação sistêmica, fica aí O o Sérgio, tá canal. aí, você que é. Olá, Todo todo mundo. mundo. E você aí foi o nosso último entrevistado do mês inteiro de lives, que a gente falou sobre um monte de coisa, comunicação, a Lucila falou sobre o novo panorama, né, também da educação. Bom, tivemos um monte de coisa e sábado vai ter uma surpresa, mas eu já vou falar o que é, porque eu não aguento. Mas nós vamos falar com uma pessoa que vai falar sobre a visão sistêmica para a gestão financeira. Por que é tão importante olhar para a sobrevivência financeira, mas olhando aí através também das constelações, enfim, que é bem legal. Mas, Gil, assim, Tá. de verdade, te agradeço. Eu que agradeço, obrigado. Admiro o seu estilo de liderança, de gestão, Obrigado. assertivo, direto, mas ao mesmo tempo divertido, leve, sutil. Acho que isso são qualidades bem importantes, assim, dizendo como uma liderada, né, sua. Então, muito obrigada, me sinto bastante feliz de você ter aceitado o convite. Imagina. E Eu que assim que agradeço, eu muito obrigado. puder, faremos de novo. Tá, obrigado, viu? Obrigado a todo mundo que participou. Isso. E E se alguém obrigado, gostar, Aline. depois quiser compartilhar, fica lá guardado no IGTV do Escola Sistêmica. Então tá bom. Tá bom? Um Obrigado. beijo, obrigada. Até a próxima. Beijo. Tchau, Tchau, beijos. até. Até.